Irmãos, começando mais um estudo, dessa vez sobre a Páscoa judaica, conforme os registros de Êxodo capítulo 12. Eu deixei os slides prontos, né? Mas é bom que cada pessoa depois medite na sua versão da Bíblia mesmo, com calma. O capítulo 12 é um pouco longo, mas é muito importante para a compreensão de toda a cerimônia da Páscoa e para nós entendermos o contexto dos fatos e para compreender melhor a Páscoa cristã também do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito. Ele disse: "Este mês será para vocês o primeiro mês do ano." Então o povo de Israel vivia como escravos no Egito, sob a cultura e também sob a religião dos egípcios, que acreditavam em vários deuses. Mas o Senhor, Jeová, ele humilhou as divindades egípcias com as pragas. E na sua sabedoria, ele decidiu retirar o povo de Israel dessa situação para formar um novo reino, com uma nova cultura e com uma nova lei, que seria a lei de Deus. E antes do povo ir para a terra prometida, Canaã, né? Deus já estabelece algumas regras, e a primeira delas é a contagem do tempo, o calendário, porque os egípcios seguiam outra forma de contar o tempo em homenagem aos deuses, da mesma forma que os vikings, né, os gregos, os romanos, também faziam a questão de calendário para homenagem aos deuses. Então, por exemplo, até no inglês, né, nós temos Thursday, que na verdade é uma adaptação do dia de Thor, né, Thor Day, né? Então, para você ter uma ideia de como a cultura pagã, ela ainda, né, tem remanescências na nossa maneira de falar, né? E o nosso calendário romano cristão, ele ainda tem o nome dos meses em homenagem aos deuses romanos. Então você pode acompanhar nos slides, deixei separado aqui para vocês, a tabela dos meses no calendário judaico. E é interessante ver a metodologia deles, que é diferente, né? Existem outros calendários. Os judeus, eles utilizam o calendário lunar. Por que lunar? Porque eles começam a contar os meses a partir da lua nova. Quando a lua aparece, começa a contar um novo mês. Então dá um pouco de diferença, né? O ano tem 365 dias, mais algumas horas de ajuste aí. E os meses judaicos, como eles seguem o ciclo da lua, então tem mês que tem 30 dias, tem mês que tem 29. Por isso o ano tem 12 meses, mas como a necessidade de fazer um ajuste para completar o ano, né, o ano corretamente, alguns anos tem 13 meses, que é o mês de Adar. Ok? Então eles fazem o ajuste para compensar essa diferença do nosso calendário. Nosso calendário tem meses que tem 31 dias, né? E como a maioria dos meses judaicos tem 29, então passa alguns anos, eles têm que completar com um mês extra, um 13º mês. Bom, essa é uma diferença de metodologia de contagem. Então, se você for comparar os calendários, né, o mês de Nissan, ele vai bater ali para março e abril. É por isso que a Páscoa, ela não tem uma data fixa no nosso calendário. Ele varia um pouco. E a Páscoa, com a Páscoa você calcula a Quaresma, que dá a quarta-feira de cinzas e o Carnaval voltando, e avançando os 50 dias, né, o Pentecostes, Corpus Christi, etc. Então
vamos lá no verso 4, né? Tá falando ali sobre o cordeiro, né? Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo comerão juntos, repartindo de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal deverá ser um cordeirinho ou um cabrito, né, um carneirinho ou um cabrito sem defeito, de 1 ano. Vocês o guardarão até o dia 14 desse mês, e na tarde desse dia todo o povo israelita matará os animais. Então, repare que o mês de Nissan, né, é separado 10 dias, ok? Para haver a preparação do cordeiro, e no 14º, ou seja, né, passando 2 semanas, aí que começa a cerimônia da Páscoa, que é um jantar. Olha como que está escrito aqui, né? Na tarde do dia, né? No final do dia. Então vamos para o verso 7. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes dos lados e de cima das portas das casas, onde os animais vão ser comidos. Então eu deixei até uma ilustração mostrando ali, né, o pai da família fazendo, né, o ritual, né, de colocar o sangue nos batentes das portas. Eu vou explicar por que isso aconteceu. Então, algumas traduções não falam batente, fala umbral, né, que seria esses cantos das colunas. Então eu peguei aqui uma foto, né, um print screen de um vídeo de YouTube, né, que para quem gosta de história é muito bacana, do Dr. Rodrigo, que ele fez uma série de vídeos sobre o Egito. E aí você pode ver nessa imagem as inscrições, que são os nomes das pessoas que eles colocavam nas portas, né, na lateral das portas. Então, o que significava isso para os egípcios? Eles acreditavam que era importante registrar o nome das pessoas que moravam na casa para que no pós-vida, né, esse nome fosse lembrado. Então, eles registravam isso. Então, repare que eles não tinham ainda, né, impressora, nada avançado. Então, imagine o trabalho que dava para você fazer essas coisas na pedra mesmo, né? Então, eles levavam muito a sério isso. Então, é diferente hoje, que é tão fácil você pegar uma caneta ali e fazer uma anotação. Então, para eles terem essa disponibilidade de escrever os nomes nos umbrais, era sinal que eles levavam muito a sério isso. E aí você entende por que Deus deu essa ordem de passar o sangue do cordeiro nesses umbrais, que era justamente para apagar os nomes, ou seja, para dizer para Deus que essa casa seria uma casa do cordeiro, ou seja, que Deus estava sendo obedecido nessa casa e o sangue do cordeiro era um sinal para que Deus soubesse quem era israelita e quem era egípcio. Os egípcios nunca iriam passar sangue nesse umbral para apagar as inscrições, né? Que para eles seria uma afronta. Então, muitas pessoas pensam assim, o Deus do Velho Testamento é um Deus insano, um Deus que pede as coisas assim sem motivo, Deus sanguinário. Mas se você for analisar o contexto, você vai ver que tem uma explicação. Então, essa é a principal explicação do porquê que Deus pediu que o povo fizesse isso. Então nós chegamos no verso 8. Nessa noite, lembra que eu disse que era no final da tarde, né? A carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. A carne não deverá ser comida crua nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado na brasa. Verso 10. Não deixem nada para o dia seguinte, e queimem o que sobrar.
já vestidos, calçados e segurando o bastão. Comam depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Então é interessante que o significado dessa Páscoa, que é a passagem, né, seria uma cerimônia que marcaria o fim da escravidão mesmo. Eles deveriam ter pressa, né? Então o cordeiro seria colocado de uma vez só, sem nenhuma preparação especial. Né? O pão não dava nem tempo de esperar o pão ser fermentado, nem colocar tempero nas ervas, né? Por isso está escrito aí ervas amargas, porque era uma cerimônia que Deus colocou para o povo ir embora dessa terra do Egito. Está no verso 11, né? Vestidos, calçados, ou seja, pronto para ir embora. Então essa cerimônia ela foi marcada como a intervenção de Deus na história de Israel. Deixei aqui uma imagem, né, uma ilustração de como foi, né, essa ceia, esse jantar de Páscoa. É importante lembrar que foi uma ceia, um jantar, porque estabelece um paralelo com a Santa Ceia de Jesus Cristo. Então vamos lá. O animal era cozido inteiro, né? Era assado inteiro, né? Perdão, não era cozido, era direto na brasa mesmo. E era servido inteiro, não podia sobrar nada. Por isso que Deus ainda fala, né? Que as famílias pequenas poderiam juntar com outra, né? Para fazer a cerimônia. É muito bonita essa questão da união das famílias, porque em muitos momentos os judeus foram perseguidos. E a Páscoa era uma cerimônia de união das famílias judaicas, mesmo quando eles viviam em outros países, em outros povos, né? Então, se você pesquisar em sites dos judeus, né, vocês vão ver as experiências, né, muito emocionantes em épocas de guerra, né? Se você pegar da época do nazismo, tem muita narrativa aí sobre essa questão da Páscoa judaica em momentos de perseguição. E era um costume, né, que está registrado aí em Êxodo, de uma família ajudar a outra para conseguir comemorar essa Páscoa. Olha como é importante para os judeus essa cerimônia, né? Nós não somos judeus, nós não temos essa obrigação de fazer essa cerimônia, mas é interessante nós entendermos o conceito, né, o contexto bíblico e respeitar esse costume. Porque a partir desse costume que Jesus seguia, Jesus ele a família de Jesus também, né, ele praticava todos os costumes judaicos, tanto que Jesus foi com 12 anos, né, para Jerusalém, né, porque era o costume das pessoas até viajarem lá da Galileia para Jerusalém para fazer, né, todas as festas e os costumes judaicos. E os judeus, mesmo quando eles foram perseguidos, eles tentaram ao máximo manter esse costume, pois esse costume, na verdade, é uma ordem de Deus, né? Existe uma diferença entre uma coisa que é inventada, uma moda, uma tradição, e uma ordem, né? E aqui nós temos o registro que Deus deu essa ordem mesmo. Da mesma forma que Jesus deu ordem para os cristãos. Se você for parar para analisar os evangelhos, a única ordem mesmo, de fato, de prática, né, que Jesus deu para os cristãos é a Santa Ceia. Fazer isso em memória de mim até que eu volte. É um decreto que tem até prazo, né? Até que eu volte. Enquanto Jesus não voltar, nós temos a obrigação de celebrar a ceia do Senhor. Vamos lá para o verso 12? Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais. E castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue. E então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Então, conforme eu já tinha citado até antes, né?
o motivo de Deus ter solicitado esse ritual do sangue dos batentes. O que eu quero ressaltar aqui no verso 12? Deus termina a frase: eu sou o Senhor. É importante isso, porque Deus ele não fica dando satisfação. Deus ele é soberano, ele faz e diz: eu estou fazendo porque eu sou Deus. No nosso mundo de hoje, né, com tanta liberdade, né, libertinagem, tanto caos, é uma liberdade insana, né? Fica até difícil de você aceitar um Deus tão poderoso. Mas isso é um fato. Deus ele não precisa fazer nenhum conto de fadas, Deus não precisa suavizar as suas ordens. É aquilo e pronto, acabou. E nós, muitas vezes, nós caímos nessa armadilha. Nós, para sermos respeitados, para que as pessoas nos ouçam, nós temos que fazer todo um teatro, todo uma encenação. Muitas vezes até contamos mentira para que as pessoas nos ouçam, para que as pessoas nos levem a sério. Mas Deus ele não faz isso não. Ele afirma que vai castigar os deuses do Egito. Ele já tinha humilhado nas 9 pragas. E na última praga ele acabaria de vez, né, com toda a mitologia mitologia egípcia aí. Né, ele deixa isso no chão mesmo. E ele simplesmente destrói com o país egípcio, né? E depois demora muito tempo para os egípcios conseguirem ter algum recurso. E depois das pragas, né, os egípcios nunca mais voltaram a ser um grande império. Eles perderam várias guerras aí para os assírios, para os persas, para os babilônicos, etc, etc. Gregos, romanos e até hoje, né, sob o domínio islâmico. Então a dinastia dos faraós acabou mesmo e não teve sucesso, ok? Porque era uma dinastia baseada nos deuses, baseada nas crenças deles, né? E essas crenças foram destruídas pelo Deus de Israel. Então vamos lá para o verso 14. Comemorem esse dia como festa religiosa, para lembrar que eu, Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Então, conforme eu já disse antes, né? Até hoje, os judeus, os descendentes das 12 tribos, né? Continuam comemorando essa festa porque foi uma ordem de Deus para sempre. Tá bom? A Páscoa, no hebraico, significa passagem. E nós cristãos, né, nós tivemos o domínio romano por muitos anos, né, muitos séculos de domínio romano, e o idioma era o latim. E no latim existe a palavra Páscoa, que significa pasto, alimento. E foi utilizada essa palavra, né, como adaptação da passagem no hebraico, né? Porque a Páscoa ela indica o fim do jejum da Quaresma, né? Então seria uma festa de janta, né? De jantar, de alimento. Então por isso que nós utilizamos a palavra Páscoa do latim. Então, a título de curiosidade, deixei o slide com as datas judaicas de 2021, que todo ano, comparando com o nosso calendário, ele é diferente, né? Então, as datas são fixas no 14º dia de Nissan, 15º, que cai no sábado e domingo, né? Então, eles comemoram a véspera da Páscoa, né? Que seria o jantar à noite, e o dia de Páscoa caiu no domingo, né? Que seria 28/3, que vai cair justamente com o nosso domingo de Ramos. E olha como não bate com o nosso mês, né? Ele pega um pouco de março e um pouco de abril. E daí a Páscoa termina no sábado e no domingo, 3 e 4 de abril. E é interessante que eles consideram como um feriado, né? O sábado e o domingo, em que o trabalho não é permitido, né? Nesses 2 finais de semana.
Mas é interessante que os judeus eles foram perseguidos tantas vezes, né? E eles não tinham como estabelecer feriados, né? Porque eles foram escravizados, derrotados e humilhados muitas vezes. Mas hoje eles tendem a exigir esse respeito, né? Esses feriados religiosos judaicos. Tá bom, irmãos? Então tá aí as datas para a gente ter uma noção de como funciona até hoje. Então semana que vem eu vou falar um pouco da nossa Páscoa cristã. Deixei até um calendário aqui para vocês relembrarem, né? Porque com esse tempo de pandemia, tanta desgraça, tanta informação, é um caos na mente das pessoas, né? Nós até esquecemos do nosso calendário cristão, né? Poucas pessoas estão falando da Páscoa, né? Da Quaresma, né? Que já não é nenhum costume dos protestantes. Mas é importante a gente ver que antes da pandemia, quando as pessoas não estavam em casa, não tinha, né, essas pessoas estavam trabalhando muito, né? O feriado cristão, a Sexta-feira Santa, era utilizado como um feriadão para você viajar. O que é uma manipulação das coisas, né? Os cristãos sofreram muito para conseguir ter a liberdade de estabelecer a sua cultura, os seus costumes, da mesma forma que os judeus também tiveram essa dificuldade. Então você imagina, os cristãos foram perseguidos por muitos anos pelos romanos e até hoje são perseguidos ao redor do mundo. Você tem cristãos que estão sofrendo perseguição na China, na Coreia, né, nos países islâmicos também. E muitas vezes nós, como brasileiros, nós usamos os feriados religiosos da Igreja Católica, né, na Igreja Cristã, como motivo aí de, vamos sair para passear, vamos fazer uma festa aí, beber, entendeu? Então surgiu até o carnaval, né, uma maneira de festejar para evitar o sofrimento da quaresma. Então inventou um feriado para poder burlar a quaresma, né, que seria um momento de jejum, de meditação. E até nós temos o costume de lei seca na Sexta-feira Santa, né? Mas mesmo assim as pessoas, né, continuam aproveitando o feriado. O feriado é religioso, mas as pessoas não são religiosas, né? Então você não tem como obrigar as pessoas a comemorar o feriado. Ok? Até correto, né? As pessoas têm que ter liberdade mesmo. Então muitas pessoas são contra a religião católica, a religião cristã, protestante, mas não são contra os feriados, né? Que causa até uma hipocrisia, né, de muitos críticos dos religiosos. Porque, não se engane, existem pessoas que odeiam o cristianismo. Existem pessoas que registram isso no papel mesmo, em postagem, em livros, que têm um ódio pela religião. Tanto pelos líderes religiosos, que na verdade esconde, né, um rancor e uma insatisfação com Deus, né? Então, olhando aqui no nosso calendário, nós temos a Semana Santa, que começa no Domingo de Ramos. A Quinta-feira Santa, que seria a Santa Ceia, né? A Sexta-feira Santa da Crucificação e o Sábado da Aleluia, terminando no Domingo da Páscoa. Tá bom? Que vai cair aqui em abril. Então, para encerrar, né, Deus ele continua falando da importância dessa cerimônia. No verso 26. Olha que bonito que Deus fala. Quando os seus filhos perguntarem, o que quer dizer essa cerimônia? Vocês responderão, é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor Deus. Pois no Egito ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. Deus ele dá essa ordem da educação, que repete novamente em Deuteronômio, que Deus fala incisivamente para o povo de Israel, que vocês devem inculcar na cabeça dos filhos toda a lei e toda a história do povo de Deus. É muito bonito isso, a preocupação que Deus tem, né, com a educação dos nossos filhos. Então ele já sabia que as crianças iam perguntar para ele, mas por que vocês fazem
essa cerimônia, né? E é importante que essa é uma cerimônia de família, onde a família é valorizada num jantar, né? Não para beber e para exagerar na comida, não. Para ter comunhão em família e ter a consciência histórica de que Deus interveio em favor do povo que ele escolheu. O povo de Israel foi ficar escravo porque eles mesmos, né, tinham vendido os 12 irmãos, né, as 12 tribos, né, os 12 filhos de Jacó, tinham vendido José para o Egito. E eles se enfiaram no Egito lá, fugindo da seca, da fome e do deserto. Entendeu? O próprio povo de Israel, pelo pecado de ter feito essa maldição, né, de ao mesmo tempo de você vender e tentar matar o próprio irmão, né? E eles acabaram ficando várias gerações, se eu não me engano, 400 anos no Egito, e acabaram sendo escravos, né? Eles tinham a terra prometida que foi dada para Abraão, que era Canaã, mas eles quiseram ir para o Egito. Mas Deus, em sua divina sabedoria, pôs fim nessa servidão e prometeu Canaã, né? E até hoje, né, é considerada a Terra Santa, a Terra Prometida, e os judeus voltaram recentemente para Israel, para a região da Palestina, e até hoje comemoram a Páscoa, né? E isso só acontece porque é uma coisa que é passada de pai para filho. Por isso é importante a educação religiosa, né? Então nós, como cristãos, devemos mostrar para os nossos filhos por que nós fazemos a Santa Ceia. Por isso que nós, da Igreja Presbiteriana, fazemos a ceia para as crianças também. Porque o costume judaico era um jantar de família. Santa Ceia é uma ceia, um jantar. Não é uma cerimônia simplesmente de igreja, né? Na verdade, o correto seria a gente comemorar nas próprias casas mesmo. O que nós estamos fazendo nessa época de pandemia é o mais fiel ao costume original da Páscoa, né? Que é se reunir em família e comer em família e ensinar a palavra de Deus em família. Portanto, nesses tempos de pandemia, de quarentena, assista ao culto, seja na quarta igreja ou em outra denominação, não sei, tem pessoas que estão ouvindo aqui que não são da presbiteriana, mas é importante que você leve isso para os seus filhos, que você ensine que Deus existe, que Deus ele está preocupado com o seu povo, tanto que ele enviou o seu filho como cordeiro, como sacrifício de Páscoa, e Jesus pagou o preço, né, na cruz, e ele pede para que nós façamos a Santa Ceia em memória dele. É uma ordem que nós temos que cumprir. E Deus, ele diz, né, eu sou o Senhor. Deus, ele não discute, ele não negocia. Ele é Senhor soberano. Então, que essa palavra fique no coração dos irmãos. Na próxima semana eu vou fazer mais um estudo sobre a Páscoa cristã. Tá bom? É uma aula um pouco mais longa, então analise bem o texto bíblico, leia com os seus filhos, sobrinhos, netos, que seja, e compartilhe essa mensagem. Amém?